Olá, como está? Forte e grande abraço para você que veio hoje junto comigo refletir sobre este tema que eu coloquei, o caminho da fé. Nós vamos ler 1 Timóteo capítulo 4, no versículo 1 e 2, onde diz assim, leia, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, amigo, amiga, o Espírito, letra maiúscula, o Espírito Santo alerta expressamente, é uma notícia expressa, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. E é neste ponto aqui, apostatarão alguns da fé, que eu quero sobre este tema, o caminho da fé, mostrar quem é esses alguns que apostam, que fazem apostasia, que viram as costas, que dão as costas à fé. Nós vamos entender o seguinte, ou temos que obrigatoriamente ir ao início do porquê. Então que nós precisamos encontrar o verdadeiro caminho da fé. Veja, vamos ler Gênesis, o início, quando o homem se perdeu desse caminho. Diz assim, e a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então, eles ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim na viração do dia, e escondeu-se. Isto, claro, depois de terem caído, de terem pecado, de terem tomado decisões, especialmente o Senhor Adão, no que diz respeito, porque a palavra de Deus é bem explícita, que Eva foi enganada, mas Adão não. Adão tomou uma decisão própria, porque ele carregava a mensagem daquilo que Deus falou. Mas aonde é que o que é que se vê aqui? Que escondeu-se ele e a sua mulher, o Adão e a mulher se escondeu. E assim, nestes esconderijos da vida, o homem passou a se esconder e esconde-se em muitas áreas da vida. Fica-se escondendo em 1001 formas. Só que o homem, neste caminho de fugas da presença de Deus, este Deus, que você reparou, procura mesmo assim vir ao encontro do homem. Deus busca o homem. É Deus quem nos busca. Ele busca o homem na sua independência, que lhe gerou um limite de vida para esse caminho, que era eterno e foi interrompido. E no que diz respeito a Deus nos buscar, isso é tão sério, que às vezes a pessoa pode dizer, vamos buscar a Deus. Amigo, nunca esqueça o seguinte, nós vamos observar na palavra esse assunto, porque este assunto, eu quero pegar assuntos, digamos, com um alimento mais sólido, para que aqueles que dizem, eu estou na fé, mas na fé, que fé é essa? Temos que entender, a fé está ligada à salvação. Tirou a fé da salvação, tem problema aí. Porque o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da fé, quando ele via uma fé no sentido de ajudar o próximo, que foi aqueles amigos que foram arriar lá por uma casa onde o Senhor Jesus estava, um amigo paralítico, no meio da casa, pelo telhado, Jesus olhou e diz assim, o texto, vendo-lhes a fé, ele viu essa fé de amar o próximo, ele viu essa fé, ele aprova essa fé,
mas ele olha, mas este autor e consumador da verdadeira fé vai logo para a salvação, não fica rodeando só amizades. Não, ele vai logo. Disse ao paralítico: perdoados estão os teus pecados. Vai logo ao ponto, à mousse. Não fica dando rodeios. Então essa coisa na fé, e estamos na fé, e a fé, nós vamos ler aqui Romanos 3. Leia comigo. Vai ficar mais claro como é que Deus nos busca, assim como Ele foi à procura de Adão e da mulher e da sua companheira. Diz assim: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. E você diria-me: e quando eu sinto em mim essa vontade ou essa necessidade de buscar a Deus, então saiba que é Deus que está gerando isso em mim, em si, em nós. É Deus que nos busca. A nossa natureza caída não tem essa vontade própria. Isso é obra, fruto do Espírito. Por isso, o Espírito expressamente, como é que nós lemos, afirma, expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, e para dar ouvidos, enfim, a mil e uma coisas. Agora, vamos entender o seguinte, que vai ser muito importante, amigo, amiga, é muito importante estou pegando este assunto, já até é uma pequena reflexão, que já tem uns anos, que eu fiz e olhando muitas coisas que a gente vai observando e vai falando e convivendo, e vai vindo ao de cima esta situação. E existem, e não podemos esquecer isso, 4 etapas neste caminho da fé. A primeira é a conversão, que é um processo. Depois vem a regeneração, que é novo nascimento. Depois Deus traz um projeto de santidade. E depois um ato de exaltação, chamada de glorificação. Então não é assim. Deus não nos busca e nos transmite à luz da sua palavra uma fé de qualquer forma, de qualquer sentido, de qualquer maneira. Haja pela fé. Tem que entender que fé é essa, que caminho a trilhar e a seguir é esse. A conversão. Falamos desses 4 pontos. Na conversão traz primeiramente o convencimento do pecado. Depois traz a fé. E depois ainda o arrependimento. Lamentações 5:21, leia: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Então veja, converte-nos a ti, Senhor. É Ele que faz este processo, esta busca. E vai então fazendo, é como a mulher quando fica grávida, ela engravidou. Então a mulher engravidou, agora tem um processo de gestação. Quando nascer é um ato, é que pá, nasceu. Mas já vamos chegar lá. Ora bem, esta que nós falamos no início, a apostasia da fé, ou dar as costas para Deus, ela não é, repare que diz, apostatarão alguns, não é de Cristo, é da fé. Porque depois que você está em Cristo, mudou, as coisas mudam. Vou ler novamente. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns, e agora veja o que eu falava, da fé. Não é Cristo, é da fé. Ou seja, o mundo, eu tinha dado as costas para o mundo e dei o caminho da minha vida agora se direcionou na direção de Deus. Lembra de João Batista? Ele não era a luz, mas ele veio dar o sentido
para nos dar a luz, para nos pôr no caminho, para direcionar para a fé. O mundo ou Deus. Agora, neste processo, eu estou caminhando para Deus. Nesta caminhada, nesta gestação, neste processo, nesta conversão, eu posso apostatar da fé. Aí sim. Que ela é antes do descanso. Posso voltar atrás. Quando chega o momento da cruz, nessa caminhada de conversão, então dá-se a regeneração, o novo nascimento. Por exemplo, Judas apostatou da fé. Ele não chegou ao descanso. Ele não nasceu de novo. Porque é um elemento humano que pode gerar, no caso aqui de Judas, uma divisão. Por exemplo, Isaías 57, 21, aqui ainda agora passava os olhos, diz assim: os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz, não tem paz. O ímpio quer prometer para si felicidade na terra. Esta terra que Jesus diz que jaz no maligno e no mundo tereis ou passais por aflições, eles querem prometer uma felicidade absoluta aqui. Só que você vai chegar perto desse tipo de gente que quer transmitir essa fé e o coração está vazio. Você vai observando da forma que a pessoa pensa, fala, age, que há uma falta de paz nessa pessoa. Essa fé, ela não tem esse chão. E isso é muito perigoso. Porque, repito, neste processo de conversão, você pode voltar atrás. Agora, o convencimento como eu falava ainda há pouco, que neste início, no processo da conversão, dá-se o convencimento do pecado, dá-se a fé e o arrependimento. E o Espírito Santo ele passa a ser então esse agente. Você quer ver, por exemplo, vamos ler. João 16. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, e agora veja, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E depois o Senhor Jesus explica e diz no versículo 9, não, do pecado, porque não creem em mim. Então, pecado para Jesus é não crer nele. Quando este agente, o Espírito Santo, nos traz o convencimento do pecado da nossa natureza, então tem aqui estes dois pontos, como eu toquei no caso do Judas. Ou remorso, que é humano, ou arrependimento, que é produzido por Deus, é divino. É divino. E é nesse ponto aí que vem a fé e o autor dela, quando diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, a fé que leva para o verdadeiro autor, e essa manifestação que o Espírito vai convencendo de quem nós somos, vai trazendo esse sintoma de arrependimento, que é divino, converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Então isso vai acontecendo. E diz então, Romanos 10:17, de sorte que a fé, essa fé, é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. É como um dia eu ouvi um pregador falando, o Espírito Santo como uma esponja seca dentro da água, ou seja, nós estamos secos da palavra de Deus e o Espírito Santo nos coloca na água da vida, aquela água que vai fazer jorrar a vida eterna. Você entra e começa a envolver-nos com o divino, com o sagrado, com o puro, com o verdadeiro. É como se nós expuséssemos todo o nosso corpo, quando nós nos expomos à palavra, aos raios solares. É a luz da vida que
que como é que eu dizia ainda há pouco, João não era a luz, mas ele veio com essa intenção, ele veio com essa trajetória de apontar para a luz da vida, aquele que veio ao mundo e dá luz aos homens. Ele apontava, é para ele que nós temos que ir. E diz assim Romanos 2,4, leia: ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao quê? Ao arrependimento. Então você vê, eu me arrependi, sim, mas é Deus nos buscando, é Deus nos convertendo, é o Espírito Santo como a gente nos convencendo de quem nós somos, de onde é que está a fé verdadeira, quem é o seu autor, o que é que ela produz, que caminho é esse. Deus nos leva ao arrependimento. Então a conversão é um processo divino. E depois, claro, agora quer falar um pouco sobre o descanso, que é o novo nascimento, que é o talato. A mulher estava grávida e no dia vai dar à luz. Então, aquele momento acontece. Só mais um detalhe nesse processo da conversão, é que há uma luta muito grande dentro de mim, dentro de você, dentro de nós. E nesse período também, você pode ver, dá-se decepção, nos decepcionamos, a pessoa desce, depois sobe, depois ela anima-se, depois ela desanima, depois uma hora ela ora, depois ela já não quer orar, depois ela está firme, daqui a pouco já não está firme, depois ela é como uma cana, que uma hora vai, uma hora vem, até o dia que ela nasce de novo e o descanso da alma vem, porque a vida do Espírito vai ser gerada, que é o outro lado da cruz. Agora não é só a sombra da cruz, agora vai trazer vida, vai trazer luz, agora vai trazer um batismo. Morreu, ressuscitou, morto para o pecado, agora injeta-se vida. Ou seja, e isso você vê, eu lembro-me, estou a falar, claro, para si, como acontece com qualquer pessoa, desses sintomas que vai acontecendo. Até o dia que então a pessoa, ela nasce de novo mesmo. A justificação da fé, por causa da obra do Calvário. Como eu costumo dizer, é o útero divino, é o seu Filho Jesus Cristo. A regeneração na vida do salvo regenerado, ou seja, como eu falei, Deus tira o pecado e injeta, coloca a sua vida. O batismo na morte ao pecado faz nascer Cristo. Vamos ler para ficar mais claro. Diz assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados, e veja que não é no batismo de João Batista, não, em Jesus Cristo. Fomos batizados aonde? Numa água batismal exterior no corpo? Não, na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para quê? Como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Batismo, uma inclusão na morte de Jesus, para que então eu possa nascer de novo, ressuscitar e andar, como aqui diz, em novidade de vida. A alma encontrou descanso e o espírito passou a ter vida. E até o corpo, claro, vai beneficiar disso que nós já vamos ver. Novo nascimento. Romanos 6,7 diz: porque aquele que está morto está justificado do quê, amigo, amiga? Do pecado. Justificado
do pecado. Ele morreu, o Senhor Jesus, para nos dar vida. A vida, Deus, repito, tirou o pecado para dar uma vida que é abundante, plena, completa e eterna. Mas Deus, Efésios 2,4, leia, que é riquíssimo em quê? Em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com quem? Com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, esta graça de Jesus é o lado da inclusão e dos lugares celestiais. É uma fé junto com arrependimento, é novo nascimento, para depois produzir em mim e em si uma santificação. Deus nos faz crescer pela sua graça, pela disposição, essa disposição de Deus em buscar o homem e levar-lhe de novo para si, lhe plantar no seu Filho Jesus Cristo, faz todo este processo, todo este trabalho. E não esqueça, quando este novo nascimento acontece, e você e eu e nós estamos em Cristo, não tem mais como apostatar da fé. Acabou, a cruz quebrou. Porque você morreu e nasceu de novo. Não tem como voltar para trás. Nesta fase aqui. E por outro lado, dá-se um crescimento espiritual em Cristo. Leia. E o mesmo Deus de paz vos santifique. E agora veja o que eu falava ainda há pouco. Em tudo. E agora veja, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam completamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, esta santificação produzida por Deus, ela traz uma evolução em Cristo. E nunca esqueça aqui no pormenor, é que a conversão, ela trata da vontade do homem, a sua vontade. Quando acontece um novo nascimento, Deus passa a tratar da minha, da sua, da nossa natureza. Ou seja, Ele vai à raiz tratar a doença com que nós nascemos, destituídos, desligados dele. Agora Ele vai produzir vida no Espírito. Essa vida no Espírito, Ele já entretanto tratou da alma para que ela tenha paz. Dá vida no Espírito e o teu corpo se conserva em tudo sobre esta poderosa santificação. Santificação, não esqueça, é crescer em Cristo. Vós, portanto, diz Pedro, vamos ler, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano de homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, e agora veja, crescei em quê? Na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. Amigo, amiga, uma vez convertido e nascido de novo, não tem mais retorno, amigo. Não existe apostasia para quem nasceu de novo e está em Cristo. E agora, não se esqueça, outro ponto aqui também, é que essa coisa de apostatar da fé no processo da conversão, esse retorno, é de um convertido que é convencido. Isso é para pessoas, repara agora o nome, igrejados. Porque há pessoas igrejadas que chamam, e quem não está na instituição ou denominação religiosa, de desigrejados. Pensando elas que Deus só está ali, nelas e naquele lugar. Como se
Tudo o que existe não existe nele, a nossa própria respiração, nos movemos, existimos nele. Então é como quem apaga isso e faz um Deus dependente, um Deus que traz pássaros para prender numa gaiola, como dizia Jeremias. Então esses, e agora explico, igrejados, porque há o igrejado que está salvo e pode estar a sós com ele no deserto. Qual é o problema? Deus pode pegar na minha e na sua vida e me levar aonde quer que Ele bem queira. No fim das contas, foi Ele quem pagou a minha morte, pagou a minha dívida, comprou a minha salvação. É Ele o meu pastor e bispo, apóstolo, mestre e sumo sacerdote da eternidade. E veja bem, esses igrejados ficam no trabalho da igreja institucional. São aqueles que vivem sacrificando exaustivamente, sem fim. Todo dia é dia de sacrifício, sacrifício. Ou seja, e essa gente, você pode ver que muitas vezes decepcionam-se. Elas vão, elas vêm, elas recaem na fé, elas retroagem. E Deus fica assistindo a tudo isso. E não tem prazer, porque isso não é a vida dele. Isso não é o descanso dele. E é por isso que nós líamos. Como é que nós líamos? Eu torno a repetir. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Outro ponto aqui também, agora vai começar a ficar mais claro. Se eu estava a dizer, não, mas eu não posso voltar para trás. Depois que nasceu, não. E agora você vai ouvir Deus falar isso. Você vai ouvir Jesus declarando isso. É tão precioso, é tão glorioso, é tão encanto. Meu amigo, se você não nasceu ainda de novo, no fim eu vou dizer para si, como é que você deve se colocar? E vou lhe dizer com toda a transparência, da forma com que ele trabalhou, está trabalhando e quer continuar trabalhando a minha vida. Para que eu possa transmitir em espírito e em verdade o que Ele está produzindo em mim. Aquilo que de graça Ele me dá, eu tenho todo o maior prazer em passar para si. E diz assim, veja, tudo o que o Pai me dá virá a mim. E agora veja, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, não vai mais para fora, não anda mais para trás. Quer ver? Ainda, isso João 6,37. Veja no capítulo 10, quando Jesus já começa logo no início dizendo que é o bom pastor. Veja lá, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Agora veja, e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E agora escute, como é que eu e você que não queremos? É Ele que não quer. Diz assim, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Porquê? Você perguntaria. E Jesus responderia, meu Pai me as deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Amigo, amiga, se o Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo fez você nascer de novo, amigo, não dá mais como ir para trás. Você é um filho, é uma filha de Deus. Você não queira ser um filho ou uma filha de uma instituição religiosa. Não queira. Isso é uma escravidão. Isso é uma ilusão. Por isso é que lá logo no início, quando nós pegamos, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. Este é o Espírito Santo alertando do porquê que no processo da conversão muitos voltam para trás. É por causa, muitas vezes, deste trabalho institucional, religioso, que prende e escraviza e leva as pessoas a viver não de fé em fé, baseadas nesta graça de Jesus, mas só no sacrifício humano. Isso não leva a lado nenhum, amigo, amiga. Ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Então não esqueça isso. Das mãos de meu Pai. Agora nascemos, agora crescemos em Cristo, e então vem essa santificação, e diz assim, agora pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso, e agora veja,
para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Ele agora faz-nos crescer na estatura de Cristo até nós chegarmos à verdadeira maturidade. E por fim, o último passo de Deus na vida do homem, que é então a glorificação. Eu até apontei aqui, você repare, a conversão, ela transforma os valores da alma. O novo nascimento, a vida no Espírito. A santificação, ela evolui a pureza da carne e do Espírito. Diz assim, ora, amados, pois que temos tais promessas. E agora veja, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. E agora a glorificação, que é o ato de Deus nos fazendo participantes de um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus Cristo, diz assim, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E em Coríntios, 1 Coríntios 15, agora diz um texto extraordinário. Leia comigo. E agora, digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui, e agora veja, eu vos digo um mistério. Olha, mistérios escondidos para se manifestarem e se revelarem a mim assim. Diz assim, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória. Ou seja, quando isto acontecer, haverá a glorificação. Que é o que eu falei ainda há pouco. Eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Mas vamos explicar isso. Eu fui salvo da condenação do pecado pela obra suficiente de Jesus Cristo. Eu estou sendo salvo do poder do pecado pela obra eficiente do Espírito Santo. Eu serei salvo da presença do pecado pela obra onisciente de Deus Pai, que providenciou em Cristo uma salvação poderosa, que vem buscar os seus para estabelecer o seu reino eterno para a sua glória absoluta. Amados, diz João, agora, repito o que falei ainda há pouco, somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Viu? Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Amigo, amiga, aqui agora quero deixar para você que diz, meu Deus, eu reconheço que estou nesse processo, porque eu sinto-me por vezes assim, eu ainda não tenho paz na minha alma, eu não tenho paz comigo mesmo, eu não tenho essa vida no Espírito, eu não nasci de novo. Para você que está nesse processo e quer verdadeiramente nascer de novo, eu digo para si, eu, você, nós, quando passamos, e lembro perfeitamente disso, há que ficar em oração. Você ficar em espírito de oração. E nesse espírito de oração, nós clamarmos, dizendo, Senhor,
tem misericórdia de mim e derrama sobre mim a tua graça, para que haja em mim a certeza da tua salvação. É o Senhor quem me faz, é o Senhor que me converte, é o Senhor que me busca, é o Senhor que me converte, é o Senhor que me gera arrependimento, é o Senhor que me faz nascer de novo, é o Senhor que me santifica, é o Senhor que um dia serei em Cristo glorificado, porque irei crescer em Cristo na tua presença até essa maturidade, essa vida eterna que não tem mais fim, que ninguém pode contabilizar e que só quem nasceu de novo e carrega em si esse Espírito e tem essa paz, esse gozo, essa alegria, é que pode afirmar, dizendo: o teu descanso repousa sobre a minha alma e o meu espírito tem a tua vida para sempre. Amigo, amiga, hoje me despeço por aqui, mas pense nisso, o caminho da fé. Medite sobre essas passagens que eu coloquei, porque vai valer a pena. E com certeza, você trilhando este caminho, recebendo por esta palavra, esta fé que te gera a eternidade, você com certeza irá nascer de novo. Forte abraço. De todo o meu coração desejo que o Senhor Jesus lhe faça nascer de novo e lhe abençoe poderosamente. Até a próxima.